Bom dia, aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. A nossa reflexão de hoje será no capítulo de número 3 do livro de Josué, de apenas 17 versículos, onde veremos a travessia extraordinária do Rio Jordão. Aconselho você a apanhar a sua Bíblia, onde ela estiver, e fazer a leitura prévia desse capítulo. Também aconselho você a entrar no meu blog site jamaisdesista.com.br para você ter em mãos a parte escrita dessa narrativa. Até o capítulo 12 do livro de Josué, estaremos na primeira parte da nossa divisão em 3 grandes partes. Ou seja, estamos vendo agora a conquista da terra. A conquista da terra ocupa 12 capítulos. Dentro dessa conquista da terra, nós temos uma segunda subparte da nossa divisão em 6 sessões. Esta segunda subparte é chamada de o contraste entre as batalhas iniciais. Ou seja, exemplos de maneiras apropriadas e impróprias de conduzir uma batalha, que vai do capítulo 2 até o capítulo 8. De forma resumida, veremos a descrição das batalhas iniciais, ressaltando seus contrastes. Primeiro, Israel lutará em Jericó, capítulo 2 até o capítulo 6, é o que nós estamos vendo. Depois ele lutará em Ai, capítulo 7 e 8. Essa primeira batalha é apresentada como exemplo de combate ideal, não havendo menção de nenhuma deficiência. A segunda será mostrada como uma sucessão de erros e de pecados. Comparando uma com a outra, Israel poderá aprender muito e assim se aprimorar para continuar a missão de conquistar toda a terra prometida que Deus já deu. É engraçado, né? Deus já te deu a vitória, mas você tem que ir para a guerra, meu amigo. Você tem que ir para a luta. Se você cruzar os braços aí, ao som do mar profundo, deitado em berço esplêndido, você não vai ver nada, você não vai conquistar nada. Mas Deus já te deu a vitória. Agora se levante. A luta em Jericó será também dividida em 4 outras partes principais. A aliança firmada entre os espias e Raabe, nós já vimos no capítulo 2. A consagração do exército de Israel, nós veremos hoje, com a travessia do Rio Jordão. A queda de Jericó, no capítulo 5 e 6, e o cumprimento da aliança firmada com Raabe. Então vejamos a consagração do exército de Israel e essa travessia extraordinária. Nesses próximos capítulos 3, 4 e 5, veremos Josué preparar o exército de Israel para a primeira batalha na terra prometida, consagrando os guerreiros a Deus. Antes de dar início à conquista, Josué pedirá que todos os ídolos sejam removidos. Interessante, hein? Ele erguerá também memoriais e ainda circuncidará o exército e celebrará a Páscoa. Podemos ver 4 atitudes que antecedem a vitória. A primeira delas é a remoção dos ídolos. Essa dedicação do exército pode também ser dividida em 2 sessões. A travessia do Rio Jordão e o memorial em Gilgal, ocupa os capítulos 3 e 4, e os ritos de circuncisão e a celebração da Páscoa, que ocupa o capítulo 5. Esses extensos preparativos do exército de Josué exemplificariam a necessidade de consagração de todos os soldados antes de lutarem numa guerra santa. Josué se levanta de madrugada, toma a iniciativa de partir de Sitim. Ele não contava mais com a presença constante da nuvem de dia, nem da coluna de fogo de noite, muito menos com o maná pela manhã. E ele conviveu com isso cerca de 40 anos, aquela nuvem, aquela coluna de fogo, aquele maná, a presença de Moisés, e de repente ele está sozinho agora. Eles partem de Sitim, e agora, diante do Jordão, que para eles se tornava um obstáculo, a travessia daquele rio, pois queriam passar à frente para o outro lado da margem, ele e todo o povo que ele liderava, cerca ali de 3 a 5 milhões de pessoas, na liderança de Josué. Havia uma forte preocupação deles com a Arca da Aliança. E por isso que eles mantinham o que se chama de uma distância segura entre eles e a Arca, 2.000 côvados.
ou seja, mais ou menos uns 500 metros. Era um caminho estranho para eles, pois jamais passaram por ele. Então a arca ia sendo conduzida por aqueles sacerdotes e tomava distância assim, de uns 500 metros. O pessoal tinha medo de chegar perto. O problema era enorme. Como é que iriam atravessar o Jordão com toda aquela gente, com todos aqueles animais e com todos aqueles bens? Eu não sei se Josué sabia o que Deus estava para fazer. Nem sei por que ele agia daquela maneira. Mas ele dizia ao povo para se santificarem, porque o Senhor haveria de se haver maravilhosamente no meio deles. Ele também manda erguer a arca, passar adiante do povo e ir andando. Isso é fé. Josué estava agindo com fé? No entanto, foi nesse exato momento que o Senhor se manifesta a Josué e lhe dá instruções detalhadas do que está para fazer. Primeiramente, o Senhor diz para ele que o engrandecerá diante de todo o povo, para que saibam que assim como foi com Moisés, ele seria com ele. Depois, ele dá instruções detalhadas de como atravessar o Jordão. Eles somente precisariam de obedecer às instruções e a travessia expressa por dentro da água, tendo-a como muros ao lado, estaria garantida. Josué recebeu a palavra do Senhor e reuniu todo o povo. E, com essa palavra, lhes falou, pregou com ousadia e confiança, e disse, ouvi as palavras do Senhor. Verso 9. Pois, se assim estava sendo na travessia do Jordão, como não seria na conquista da terra? Eles logo expulsariam os habitantes daqueles lugares, os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigarzeus, os amorreus, os jebuseus, 7 povos que o Senhor já tinha julgado e que logo pelas mãos dos israelitas estaria executando o seu juízo sobre todos eles. Não há como não se perceber a ênfase na arca da aliança de Deus, do Senhor de toda a terra com o povo. Não era apenas o objeto ou o símbolo da aliança, mas o próprio Senhor iria diante do seu povo. A condução da arca era feita pelos sacerdotes e ninguém dela poderia ou deveria se aproximar sob o risco de algo terrível acontecer com quem estivesse cometendo a infração. A impressão que se tem é que fora criado um campo de força invisível. Sabe aqueles filmes que criam um campo de força invisível em torno de algo? Que continha a força das águas, de forma que o rio ficava contido durante a passagem dos israelitas. A arca ia passando e aquilo formava assim como se fosse uma proteção invisível em que eles iam passando. E as águas que não paravam de chegar? Elas iam se acumulando e se somando. Devia crescer, né? Enorme, e se juntando à parede invisível. E assim que atravessaram, elas seriam liberadas delicadamente. Se não fosse assim, haveria uma catástrofe terrível, depois de um feito tão extraordinário. Eita, eu queria estar lá para ver essa cena. Mas acabamos aqui, capítulo 3. Não se preocupe, amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 4. Josué é um livro muito interessante de conquistas. Então, eu peço a você que curta nosso vídeo, compartilhe, divulgue, inscreva-se em nosso canal. Olha a dica, para você se inscrever para não perder nenhum dos nossos lançamentos. Acesse nosso blog site jamaisdesista.com.br e nossa loja virtual ossemeadores.com.br. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia, queridos.